clima diferente, um clima mediterrâneo, e como já foi referido, podemos chegar até a 1 renovações por hora. E agora, para finalizar... Pronto, isto aqui foi uma monitorização prévia. A casa ainda não estava a ser utilizada na sua plenitude pela família que a habita, e como veem aqui, nós já estamos aqui nos 25 graus, tivemos aqui alguns picos, isto foi num dia de julho, em que chegámos aos 28 graus, portanto isto aqui nos compartimentos mais problemáticos, no primeiro andar, nos compartimentos virados a sul, e portanto a casa está já habitada desde essa altura, portanto continua a ser monitorizada. Continua a ser permanentemente monitorizada. Estão alguns dos pontos de monitorização. Exato, e portanto ainda há algumas afinações. Isto é uma imagem termográfica para vermos a uniformidade das superfícies da envolvente externa, portanto em que não há pontes térmicas lineares praticamente, que é esse o grande objetivo, é a continuidade do isolamento, que eu há pouco não disse, com a pressa. Uma das exigências para nós atingirmos isto tudo é que o isolamento seja contínuo, para não seja interrompido. A camada de estanquidade não pode ser perfurada, e quando é perfurada tem que ser tratada. Portanto, é esta pormenorização que o engenheiro e que o arquiteto e que o construtor e que a fiscalização têm que ter em conta. Portanto, é um conceito desafiador, não é? Para o exercício da nossa profissão também. É aquilo que nos leva a ser novamente engenheiros e arquitetos e portanto, de pormenorizar tudo quanto fazemos e de conseguirmos atingir um elevado nível de qualidade, quer na fase de projeto, quer na fase de construção, e tudo isto tem que ser comprovado através da monitorização e das medições. E desculpem o atraso, mas isto podíamos ainda estar aqui mais tempo. Obrigado pela apresentação. Chamava só a atenção dos participantes de dois aspectos. Um deles é que o certificado que foi distribuído, ou que será distribuído, é um certificado que indica os dois moderadores que estavam, os dois oradores que estavam previstos. Caso vejam algum problema nesse aspecto, poderemos posteriormente informar o secretariado e posteriormente enviar-vos um certificado exatamente com os dois oradores que aqui participaram. Também chamar-vos a atenção do preenchimento da folha de inquérito, que para nós é muito importante em termos de otimização e melhoria contínua dos nossos pontos de encontro. E posto isto, passava às inscrições para questões. Pedia a todos que fizerem questões que se identificassem para o registro que está a ser feito. Exatamente. Portanto, eu sou Helder Lopes, estou reformado, mas sou engenheiro civil. Portanto, eu queria só pôr, foi extremamente interessante, mas gostaria de pôr umas quantas questões que não vi tratadas e que na zona sísmica portuguesa, digamos, esta casa não era autorizada. Portanto, de onde? Depois, porque é que existem só 4 blocos de habitação, que não serão 4 casas, digo eu, na Alemanha e uma em Portugal? Depois, porque é que a situação de stores, por exemplo, que em Portugal está muito visto e está muito uniformizado, passamos às lamelas verticais? E, por último, gostaria de ver pormenorizada a situação da relação de uma estrutura de betão armado com uma estrutura destas. Obrigado. Sim. Muito obrigada, Sr. Engenheiro, pelas suas questões. Relativamente às questões sísmicas, este sistema construtivo da Modico é um sistema construtivo que já existe há vários anos e que foi estudado e patenteado pela empresa e que, segundo aquilo que eu sei, o Gabinete de Engenharia da empresa esteve atento às questões de ordem sísmica, não é? E, portanto, com certeza que será objeto de um estudo sísmico consoante a zona onde se vai construir as casas. É uma questão muito pertinente, mas que a empresa teve em atenção, patenteou o sistema, portanto, não pode ser uma coisa feita de qualquer forma.
Relativamente àquilo que disse, não há só 4 casas Passive House na Alemanha. Há centenas de casas Passive House na Alemanha e em todo o mundo, já certificadas, porque estas casas, há 20 mil, não é? 20 mil em todo o mundo, em várias zonas climáticas, desde o México a Xangai, a toda a Europa, portanto, aos Estados Unidos. Este conceito está difundido por todo o mundo. Eu não estou aqui a pregoar o conceito, eu não ganho nada com isso. Eu sou uma mera professora e, portanto, aquilo que eu faço é estudar e ensinar. Mas eles certificam. Esta casa de Oliveirinha não está certificada. O dono, a empresa que a construiu não quis certificar, mas se esta casa quisesse ser certificada, nós tínhamos que enviar todo o cálculo que fizemos para a Alemanha e eles iriam verificar os ensaios que fizemos, a monitorização e só depois é que dariam a certificação. Portanto, isto é uma coisa séria. Portanto, eles não trabalham só pelo papel. E se acharem, vêm verificar eles também. Não é? Ou outra entidade que eles tenham acreditado para o efeito, que há entidades acreditadas para fazerem a certificação por eles. Em Portugal, além desta casa, existem em Ilha mais 2 casas, essas sim certificadas, ou pelo menos uma está certificada, que pertencem a uma outra associação. Essa associação tem uma empresa de construção, os sócios têm uma empresa de construção e, portanto, fazem disto o seu negócio e constroem casas passivas. Nós não construímos nada, não é? Nós só apoiamos quem nos procura para a respectiva construção. Relativamente aos stores, como disse, isto era um projeto, é um lote, isto é um loteamento da empresa, Modico. A empresa tem 8 lotes naquela zona, é uma zona rural, em que comprou ali um terreno, tem um loteamento, portanto já tem 2 casas construídas, sem ser uma casa passiva, e tem esta terceira casa passiva. Portanto, era um projeto que estava feito, tem uma arquiteta, a empresa tinha na altura, essa arquiteta agora neste momento já não está na empresa, que desenvolveu o projeto e a arquiteta não queria stores. Portanto, não queria qualquer tipo de sombreamento. Portanto, muito menos stores. Portanto, quando se chegou à conclusão, no desenvolvimento dos nossos trabalhos, que era fundamental para evitar o sobreaquecimento interior, o sombreamento pelo exterior, a solução, o compromisso que se encontrou juntamente com a arquiteta, foi precisamente este tipo de sombreamento, que ela aceitou. Porque isto, como bem sabe, a engenharia tem que trabalhar em harmonia com a arquitetura e, portanto, tem que se encontrar as melhores soluções. Relativamente à construção normal, dita normal, tradicional, betão armado e alvenaria, não temos já fizemos estudos para várias localizações do país, temos esses resultados em teses de mestrado. Se tiver curiosidade, vai ao repositório de teses da Universidade de Aveiro e encontra-os lá. E, portanto, este sistema funciona muito melhor com a construção tradicional. Nós tivemos o privilégio de desenvolver este projeto e termos esta casa construída porque foi um projeto que ganhámos em parceria com essa empresa, senão não o teríamos, não é? Porque nós não construímos. Agora, é um desafio para nós e gostaríamos muito de poder participar num outro projeto de uma construção tradicional e que funciona muito melhor porque tem inércia térmica, não tem problemas de estanquidade, a própria construção em tijolo rebocado, isso faz a camada de estanquidade, não é? Não necessitamos de fitas, não necessitamos de espumas, ou se necessitarmos de umas espuminhas é só naqueles pontos de perfuração da camada de estanquidade. E toda a parte de instalação, se tivermos o cuidado que ela passe não por envolvente exterior, mas por elementos de partição interior, não temos qualquer problema de perfuração, nem de estanquidade da envolvente externa, que este é o problema que se põe neste tipo de construção. Não sei se respondi devidamente. Sim, muito obrigada. Boa tarde, o meu nome é Alexandra Costa e só queria esclarecer aqui uma coisa. De acordo com aquilo que eu vi, pareceu-me que a fatura dos voos envidraçados, a fatura solar dos voos envidraçados era 0,57. O nosso... Sim. Não. O primeiro, sem proteções solares. Portanto, a casa base... Não, o fator solar é do vidro. O que é o fator solar? Sabe o que é o fator solar? Sei. Pronto. A minha pergunta era 0,57 do vidro. Sim, do vidro. Do vidro. Então, mas repare, 0,57 não passa a regulamentação portuguesa. Não passa a regulamentação portuguesa? O fator solar do vidro, sem proteções solares... ali era do vidro. Penso eu que era do vidro. Fosfeito, como comentou. Como?
A Sem casa proteção. base não tem proteções solares. Ali era a característica do vidro. Ah, não, isto é desta casa. Não está ali, Já percebeu o que é que eu lhe eu estou a estou a perguntar? perceber, não está ali o cálculo do fator solar do vão envidraçado com proteção solar. Ali era do vidro, 0,57, está bem? Ok. Não está ali o global, já estou a perceber o que estava a perceber, não estava a entender. Não, este é da casa mesmo da Modic, eu sei o que está a dizer. Já percebeu onde é que quer chegar? Já percebi. Agora, do projeto original, não sei, já não me recordo, teria que ir ver o Aquele projeto documento térmico que lá estava. É que, com esse fator solar 0,57, sem proteções solares, única e exclusivamente Não, uma pala que ali é esteja, do vidro. que ajuda, Sim. mas não passa a regulamentação Sim, com a não inércia é, térmica não, fraca. porque depois entramos com a proteção Sim, com a solar inércia térmica. e isto reduz. Claro, mas isto, eu não estou a falar da casa da Pensaval-se. Com essa proteção solar, o vão envidraçado passa seguramente porque essa Claro, proteção será claro. 0,17. Aliás, a casa foi certificada, Mas já com o projeto primeira Passival. parte não verifica. Pois isso não sei dizer, porque agora não me recordo como é que o projeto. Aliás, este projeto acho que ainda nem sequer tinha projeto térmico. Quando nós lhe pegámos, a casa já foi certificada, já teve o certificado anterior, o pré-certificado, não é? Com o nosso projeto. Portanto, com este projeto. Já com estas modificações todas, não com o anterior. Possivelmente aí teriam que escolher outro vidro, não é? Com outro fator solar. Portanto, Mas a seguir é mau. pois é, tu tens os seus prós e os seus contras, não é? Mais questões? Colocar? Não há mais dúvidas? Só uma pequena questão. Como é que se consegue, como é que se conseguiria conciliar ao mesmo tempo a ventilação, já respondeu, não, a ventilação com o isolamento térmico, já apresentou o manual de boas práticas, portanto, já se conseguiu. É muito importante os habitantes, os utilizadores deste tipo de edifício, tanto saberem utilizar a ventilação mecânica como a ventilação natural. É muito importante. Saberem utilizar o seu espaço, não é? E saberem utilizar o edifício. E isto aplica-se, como eu digo, tanto à habitação. Nós, quando estivemos na Alemanha, visitamos edifícios, quer de habitação individual, quer de habitação coletiva, quer edifícios de escritórios, e portanto, claro que não é um sistemazinho destes de ventilação, é um sistema grande, não é? Escolas, e visitámos também uma escola, uma escola que em princípio foi uma reabilitação, mas a reabilitação foi deixar o espaço antigo, reabilitá-lo, dar-lhe boas condições, e ao lado construíram um corpo completamente novo. Portanto, a reabilitação aqui, há um corpo novo e um passive house, e um edifício reabilitável no qual melhoraram o desempenho térmico, mas que não era passive house. Portanto, isto aplica-se a tudo, no fundo. Mais questões? Eu aproveitaria para fazer uma pergunta, que era, com a presença destes materiais, estes isolamentos e também as estruturas metálicas, em termos de uma certificação LEED, portanto, em termos de análise de ciclo de vida, vocês fizeram alguma investigação nessa área? Este conceito aplica a qualquer tipo de material. Isso é uma pergunta muito frequente. Em termos de materiais sustentáveis, sustentabilidade, ciclo de vida, fazem-nos muitas vezes essa pergunta. Nós podemos aplicar o material que quisermos, não é? Agora, claro que isto não é uma casa, sob o ponto de vista da sustentabilidade, muito sustentável, não é? Porque se formos ver a energia consumida, quer nos materiais aplicados, pronto, não temos aqui materiais sustentáveis, pode ser construída com materiais sustentáveis. Nada nos impede que, em vez destes EPS, estes XPS, não é? Materiais de origem química, possamos utilizar cortiça, ou outro tipo, ou palha, ou lã de ovelha, ou cânhamo, ou o que quisermos. Já há casos construídos. Já construídos. Portanto, há toda a liberdade
E é isso que é uma coisa que se deve desmistificar. O conceito é um conceito que dá liberdade ao projetista de aplicar qualquer solução, qualquer material. Tem é que depois, através do cálculo e da monitorização, comprovar que se atingiram os requisitos. Pronto, a dificuldade é essa, não é? Mas todos os materiais podem ser utilizados neste tipo de edifícios passivos. Os materiais, todas as formas, é tudo livre. Trata-se de um balanço energético. O balanço energético é que vai comandar a coisa. Já agora peço desculpa, só mais uma questão. Que é a questão do edifício em si, da casa em si, da construção. Estamos a falar de uma construção única ou de uma construção tipo condomínio, de 10 habitações, ou não? Em que moldes é que as coisas funcionam? Esta de que nós apresentámos, como eu disse, foi um protótipo de um projeto. É um protótipo que está a ser habitado, um protótipo à escala real. É uma casa, não é? Foi financiado como um projeto de desenvolvimento e de investigação de uma empresa. Agora, a empresa pode multiplicar esta solução para outras tipologias, para outro tipo de casa, para os outros lotes que ali tem, pode replicar isto. É claro que tem que ser objeto de estudo, como é óbvio, não é? Eu não refiro replicar, permita-me, falo em ampliar. Portanto, ou seja, deixar de ser uma casa e passarem a ser 3 casas, imaginemos. Sim. Umas em cima das outras. Umas em cima das outras não, umas ao lado das outras neste caso, porque isto são habitações unifamiliares. Sim, mas Portanto, estamos a falar em casas unifamiliares. Neste caso concreto que apresentámos, é um caso específico de uma casa unifamiliar. Mas poderia ser uma casa, um edifício de Qual é a apartamentos. experiência? Tem alguma experiência? Alguma Não, tese? real há na Alemanha uma piscina, há em Itália um hotel, há igrejas no Reino Unido, há toda uma panóplia de todos os tipos de utilizações, todos os tipos de usos podem ser utilizados, se quiser eu mostro. replicados. Eu vou tentar aqui mostrar umas imagens de edifícios passivos, não na Alemanha, não aqui, em que tem habitação unifamiliar e vários jardins de infância. Pronto, que nós temos fotografias e vai ao site do Instituto Passive House e encontra esta informação, os projetos envolvidos. Portanto, há mesmo uma localização onde encontra vários projetos de vários tipos de utilização. Habitação multifamiliar, unifamiliar, portanto, várias utilizações. Em Portugal não temos ainda, não é? Portanto, infelizmente ou felizmente, não sei, mas pronto, estamos a desenvolver, está-se a divulgar. É claro, tem que haver quem tenha vontade de construir segundo esta metodologia, não é? E segundo estes requisitos. Se não tivermos investidores, nem tivermos pessoas com vontade de o fazer, não podemos ter exemplos Só uma parte reais. também, já agora peço desculpa pelo diálogo, mas a cortiça, digamos, tendo nós principais produtores de cortiça, tendo nós a situação de empresas de cortiça ligadas à construção, portanto não há nenhuma experiência vossa ou nossa a que conheçam, digamos, de utilização dos painéis de cortiça? Ainda não... Até este momento ainda não fizemos. Por acaso já pensámos em desenvolver estudos nesse sentido. Em começarmos a fazer os estudos com materiais mais naturais, não é? Ditos mais naturais, e ainda não começámos a fazer, mas é uma possibilidade que já equacionamos, começar a fazer estes estudos aplicando, portanto, outro tipo de materiais mais sustentáveis. Já agora aproveitava, não é uma casa passiva, mas a Câmara Municipal de Lisboa desenvolveu um projeto que está concluído no bairro da Boa Vista, que o principal edifício do bairro da Boa Vista, numa extensão bastante grande, foi todo isolado pelo exterior com painéis de cortiça, portanto com um sistema de isolamento pelo exterior, com argamassa, depois em proteção, e que está a funcionar muito bem e que foi alvo esse sistema de uma patente nacional
que já está a ter procura do exterior, em termos dessa construção, uma empresa nacional que desenvolveu e que está lá, e portanto, visitando o bairro da Boa Vista, vê o principal edifício do bairro, ali junto a Monsanto, junto ao Casa Pia, a estrutura e que se pensa replicar para outras estruturas. Portanto, foi um aspecto um pouco pioneiro com aglomerado negro de cortiça. Permitem-me. Dois comentários, uma pergunta e um comentário. Ou se calhar duas perguntas e depois um comentário em relação à segunda pergunta. A primeira pergunta é em relação ao período de retorno. O período de retorno foi calculado com condições de referência das 24 horas por dia ou no tempo de utilização da habitação? Pergunta número 1. Pergunta número 2. O bairro da Boa Vista é um bairro social. É, não é? Estamos a perguntar diretamente para mim. Não é? Eu não falei de retorno. Não. No bairro da Boa Vista. Não. É uma pergunta e duas perguntas. Porque a Mas segunda é para pergunta mim? eu faço já. A segunda pergunta, que é mais uma informação, se calhar, uma pergunta. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil trabalhou, eu sou estagiária no laboratório, eu sou estagiária de doutoramento no laboratório. Fez há uns anos uma avaliação num bairro social em Leiria, em que foi feito todo o procedimento antes, com monitorizações antes da reabilitação, depois da reabilitação, e aquilo que é preciso deixar ficar claro aqui também é que se as pessoas não aquecerem a casa, ela não é quente, mesmo que tenha 10 centímetros de isolamento por baixo, à volta. Portanto, nesta situação em particular, aquilo que se descobriu é que, na altura, já foi feito há uns anos este estudo, ganhou-se cerca de 1,5 grau a 2 graus na estação de inverno, se não me falha a memória, e portanto passou-se dos 12 graus para os 14. É um ganho, mas as pessoas não têm capacidade monetária para aquecer as casas. Portanto, aquilo que eu sei é que se eu quiser condições de conforto naquela casa antes, gastava uma fortuna e depois vamos gastar menos. O problema é que muitas vezes essas pessoas sofrem de pobreza em termos de energética, aquilo que se denomina pobreza energética, e portanto, se não lhes dermos condições para que elas consigam gastar algum dinheiro na climatização da habitação, elas vão melhorar, não melhoram é muito. Sim, isso leva-nos para como que uma apresentação desse projeto do CREN, do Ecobairro da Boa Vista. Tem toda a razão e foi uma conclusão clara que nós tirámos. Nós monitorizámos antes o consumo das casas e as casas do bairro da Boa Vista, infelizmente, no mês de fevereiro gastavam tanta eletricidade como gastavam em julho e não tinham ar-condicionado nenhuma. Quer isso dizer que há uma dificuldade nas casas de fazer o aquecimento e ter as boas, antes de serem isoladas, não é? E terem as boas condições. Quer isto dizer também que se eu colocar um cobertor em cima de uma cama, este é só um exemplo daquilo que estava a dizer, a cama não aquece por ter um cobertor. E portanto, se eu não fizer um aquecimento mínimo, não há qualquer dúvida. E também, depois de ter um isolamento térmico, eu para aquecer tenho que todos os meus vizinhos aquecerem, porque a minha área de transferência para os meus vizinhos é muitíssimo superior, e essa não está de todo isolada, do que a área de transferência para o exterior. Portanto, há aqui várias condições. Certo é que, como disse no fim, quando as pessoas tiverem dinheiro para aquecer, e esperemos que venham a ter, vão gastar menos. E, portanto, são condições. Nós, no bairro da Boa Vista, não colocámos até a casa como regulamentar hoje em dia. Se fosse hoje feito, digamos, e colocou-se uma espessura de isolamento grande, porque havia a questão dos envidraçados, havia questões de pontes térmicas, outras questões associadas. E, portanto, mas melhorou-se muito as condições. Mas tem toda a razão, obviamente não se pode poupar onde não há gasto. Esperemos é que esse gasto venha a ocorrer e nessa altura vai-se gastar realmente muito menos. Essa é a expectativa da Câmara Municipal, ao dotar um bairro social de condições muito próximas do que será uma construção, digamos, moderna, não é? E atualizada. Do retorno. Ora, do retorno. Sim, pois, porque o meu era difícil. Só antes de responder ao período de retorno, no bairro da Boa Vista, além do isolamento térmico da envolvente opaca, também houve intervenção nos vãos envidraçados, engenheiro? Sim, mas foi noutros prédios.
Muitos prédios. Aí está. Uns prédios, Daí isolamento de outros. a minha resposta foi intencional, porque o isolamento térmico na envolvente, por muito espesso que seja, não vai resolver o problema do conforto interno. Portanto, a variação vai ser essa que constataram. Porque a questão da habitação social, eu trabalho bastante com a habitação social, não aqui em Lisboa, mas no Porto. É só o problema, é que as entidades gestoras não fazem milagres, não têm, eu não estou aqui a defender a entidade gestora, não é? Não têm dinheiro para fazer tudo de uma vez, é step by step. Porque fizeram o first step, não foi os envidraçados, foi a envolvente opaca. O second step vai ser, com certeza, se houver dinheiro, se houver possibilidades, os vãos envidraçados. E aí acredito que vai haver uma melhoria. Agora o problema é as pontes térmicas, nunca se esqueçam delas. Porque, ao não serem bem feitas, garanto-vos, os problemas que ocorrem depois da intervenção, muitas vezes são piores do que aqueles que existiam antes. Deixe-me só comentar o seguinte, o exemplo de Marraz, que é o exemplo de Leiria, foi feita toda a intervenção na envolvente com a alteração, com a substituição dos vãos envidraçados e com o isolamento térmico pelo exterior, nem parede, nem envolvente opaca vertical e nem envolvente opaca horizontal. Portanto, foi toda ela tratada. E, de facto, aquilo que as pessoas disseram logo é que tinham um bairro social degradado e feio e passaram a viver muito melhor. Porque, pelo menos, aquilo tinha. E isso dá-lhes algum conforto. Então, exatamente térmico. Uma das coisas que não foi, se calhar, referida e não ficou batendo na apresentação foi que a casa passiva, e especialmente a Modic e a maior parte das casas passivas ou dos edifícios passivos, não precisam de fontes adicionais de aquecimento ou de arrefecimento. Por isso, se tivéssemos um bairro social passivo, como existe na Alemanha, tínhamos só o recuperador de calor e na Alemanha nós tivemos num desses bairros, um edifício de custos controlados, e o único ponto de aquecimento, e era um clima bem diferente do nosso, era na casa de banho, e para nós era muito calor na casa de banho. Era muito calor. Nos quartos não havia nada. Com ganhos internos Só com ganhos internos. Repara, Essa é a grande diferença. iluminação e equipamentos todos eficientes. e as pessoas aquecem, não é? Todas as nossas atividades. Repare, é que o problema é que o ar é insuflado do exterior à temperatura exterior e há um input através do cruzamento dos fluxos para 16. Portanto, a recuperação de calor, quando nós estamos a insuflar no ambiente interior, o ar é insuflado a 16, 17 graus. Portanto, o input para os 20 graus de conforto é dado precisamente pelos ganhos internos, não é? Iluminação, pessoas, animais, cozinhar, tomar banho. É este o cliquezito que aqui há. Pronto. E aí há o conforto, as pessoas já não necessitam ter radiadores, não precisam ter nada, não é? No nosso clima. Lá precisam, porque nos dias de temperatura extrema, eles têm então esse suportezinho, colocam sempre um radiador na casa de banho, porque as pessoas estão úmidas, têm mais frio, ou E na até sala, no compartimento. emocionalmente, é uma das escolas que nós visitamos, eu achei muita piada porque era emocionalmente, as pessoas precisavam de ter aquele radiador na sala, que nunca era utilizado, à exceção da segunda-feira de manhã, porque o sistema de ventilação tinha estado fechado, não havia ganhos internos, não tinha estado parado. Aquilo tem 3 tipos de utilização e estava no mais baixo. Então, à segunda-feira, o edifício ainda não estava com 20 graus, ligava-se aquilo um bocadinho e era por uma questão de conforto. As pessoas acham que emocionalmente, e quem estuda isto na Alemanha, num clima extremamente rigoroso, essa questão do conforto emocional também é muito importante. Relativamente ao net present value, o tempo de retorno nestes estudos foi calculado com a metodologia do net present value. Já não está? Está aqui. Estou a apanhar a minha criança. Pronto, foi calculado pelo net present value. Eu sei onde é que quer chegar. Em Portugal diz-se que nós não aquecemos as casas 24 horas por dia, não é? Mas o cálculo foi feito com esse pressuposto de aquecimento. Só para saber o pressuposto. Exatamente, os cálculos foram feitos com as necessidades nominais de aquecimento e de arrefecimento, a casa padrão e a casa passiva, e portanto tendo em conta o aumento, com uma determinada percentagem de aumento do custo de energia,
ao longo dos anos e também com os juros. Portanto, não foi um cálculo estático, foi um cálculo dinâmico com o Net Present Value, ok? Mas a 24 horas por dia. Certo. É só uma pergunta. Boa tarde, Pedro Palha. Já falaram em palha, que é um isolamento térmico, que é uma fruta, é um material muito desprezado na construção. Em termos de custo de certificado, portanto, se eu quisesse isso, for certificado pela Sensibles, qual era o custo que teria? Uma ideia. Que eles cobram, não somos nós, 2.500 Que eles euros. cobram, Está aí 2.500 euros para a 2.500 certificação, euros. sim. É aquilo que eles me têm informado, quando eu pergunto. Além da certificação das casas, o Passivals em si certifica também materiais. Era uma coisa Materiais e sistemas. É, de sistemas. Aquela bomba de calor